assunto é com Murilo Rocha. Ei, Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, ouvindo aí vocês nas manchetes, né? Eu também estava lendo, né? As notícias aí sobre a entrevista que o prefeito Fuad Noman deu ontem aqui em Belo Horizonte sobre esses projetos muito bem-vindos, projetos importantes de requalificação, reformas, construções, obras na região central de Belo Horizonte. Há cerca de menos de um mês, né, Lucas? Eu e o Lucas fizemos uma entrevista com o prefeito e a gente cobrou dele, inclusive, na entrevista, perguntou para ele sobre essa situação do centro de BH, que é muito deteriorado, bens públicos em situação muito ruim, muito precária, além da questão da mobilidade, questionamos ele sobre essa situação tão crítica do centro de BH. Ele, na época, falou que havia, sim, um projeto que seria apresentado em breve e ontem, nessa entrevista coletiva que ele concedeu aí para a imprensa, foi apresentado parte, né, ou a totalidade desse projeto da Prefeitura de Belo Horizonte. Chama atenção algumas questões que foram levantadas ali, como parece que 17 quilômetros de faixa exclusiva de ônibus na região central, novos pontos de ônibus, uma estação central ali na altura do Parque Municipal. Luciana pode me corrigir aqui, ela que acompanhou isso. Uma estação ali na altura do Parque Municipal, uma estação de ônibus no Parque Municipal, a questão de aquisição por parte da Prefeitura ali, investimentos em unidades habitacionais, né? A compra de unidades habitacionais pela Prefeitura para depois vender aí dentro de um plano de habitação no centro de Belo Horizonte. Questão de ciclovias também, construção de ciclovias, na extensão da ciclovia ali, passando de forma mais significativa pela região central de Belo Horizonte, foram algumas das medidas anunciadas ontem, mais importantes pelo prefeito. Então, acho que tem dois pontos aí pra gente destacar. Primeiro, que eu acho que são bem-vindas, muito bem-vindas, intervenções, obras, reformas, enfim, investimentos, novidades, né? Se pensar o centro de Belo Horizonte, é isso que a gente cobra, né? Se é uma cidade que está parada, estática, que se conformou na sua mediocridade, né? Belo Horizonte há muitos anos parece que está conformada aí com a sua mediocridade, é isso mesmo, não dá para fazer mais nada, a impressão que se passa nos últimos anos é isso. Faz um retoque aqui, outra colar, mas não há nenhum investimento vultoso, nenhuma obra impactante que mude a cara, a qualidade de vida da cidade. Então, primeiro ponto é esse, é bem-vinda essas ideias, esses projetos, essas intervenções aí para tentar requalificar, melhorar a qualidade de vida, a mobilidade, né? Quem passa, quem faz uso do centro e, consequentemente, com efeito colateral, também melhorar a vida de toda a cidade, também dos bairros das regiões periféricas. Agora, o segundo ponto, e aí é um ponto que me causou um certo estranhamento, e aí toda a empolgação da primeira parte dos projetos é meio um balde de água fria, a questão dos recursos. Aí a prefeitura falando que depende ainda de emendas parlamentares para boa parte dessas intervenções, que não tem ainda esse recurso, depende de emendas parlamentares. E também falou um valor, assim, eu li esse valor numa reportagem, falando de 7 milhões de reais para compra de unidades habitacionais. Se for esse valor, é nada, né? Ou a reportagem estava errada, a pessoa entendeu mal, ou é só parte dos recursos para essa compra de unidades habitacionais, porque eu achei um valor muito pequeno, né? 7 milhões de reais investir para compra de unidades habitacionais é nada, né? Nós estamos não seriam nem 50 unidades habitacionais, se a gente for pensar aí um valor mínimo de mercado, ainda mais na região central, que é uma região valorizada. Mas então me preocupou. É isso mesmo, 7 milhões. 7 milhões, né? É um valor, eu considero extremamente baixo, né? Você pensa aí, vamos colocar cada unidade habitacional a 200 mil reais, o que não é mais caro, porque mas se for 200 mil reais, nós estamos falando de 35 unidades habitacionais, é muito pouco, né? Numa conta rápida aqui, 35 unidades habitacionais com esse valor de 7 milhões de reais. É nada. Para um programa,
né? Eu teria vergonha de anunciar esse valor se fosse isso mesmo. Eu faria e nem contaria para os outros. Fazer uma coletiva para falar de um valor desse, eu achei muito pouco. Às vezes vai ter algum complemento. Essa é só a parte da prefeitura, não sei, né? Acho que depois tem que ser mais detalhado mesmo. A gente mesmo, a imprensa, tem que cobrar mais aí da prefeitura, porque se falou de todo esse projeto e ficou nessa questão de agora depende dos recursos. Ora, né? Claro, depende dos recursos. Eu, pelo menos, esperava já esse plano para a região central de Belo Horizonte já com o anúncio dos recursos, inclusive, né? Já com um aporte ali, né? Já garantido. E não, vamos depender de verba de emendas parlamentares, vamos depender disso e daquilo. Porque aí fica coisa meio para inglês ver, né? A gente sabe da dificuldade de conseguir recursos nesse momento. Mas eu esperava já esse plano, que volto a falar, muito bem-vindo, né? Acho que ainda podemos ser mais ousados quando formos pensar aí nas intervenções em Belo Horizonte. Está precisando de ousadia, de coragem, mas também está precisando de dinheiro, concordo. Agora, eu esperava já então esse plano junto com ali o aporte já garantido, né, de recursos para realização desse plano, né? Eu volto a falar, a gente está estacionado na mediocridade aqui em Belo Horizonte enquanto cidade. A gente acostumou com uma cidade ruim, que oferece serviços ruins e que a qualidade de vida vai piorando a cada dia, né? Já foi considerado uma cidade com uma qualidade de vida muito boa, clima muito bom, pessoas amigáveis e tal. A qualidade de vida de Belo Horizonte, né? Não precisa ser nenhum cientista social, basta morar na cidade e ter uma percepção um pouco mais crítica para se perceber como que a qualidade de vida da cidade piorou. Você escolhe um aspecto, pode escolher mobilidade, até a temperatura, né, de Belo Horizonte piorou, muito por uma questão climática geral, mas também por intervenções na cidade, né? Como esse paredão de prédios no Belvedere, que já foi construído há muito tempo, né? Essa ocupação completamente desenfreada, desorganizada aqui dessa parte aqui, desse vetor sul de Belo Horizonte. Mobilidade, trânsito, as pessoas mais irritadas. Exatamente. Então, assim, piorou muito. Então, assim, a gente acostumou nessa mediocridade. Então, falta ousadia. É bem-vindo o projeto da prefeitura, apesar de frustrante por causa dos recursos que ainda não estão garantidos. Os que estão anunciados são muito poucos. A monta de recursos muito pequena, mas pelo menos, né, alguma tentativa de se mexer, né? E logo depois aí, na escalada de manchete de vocês falaram também, aí foi a questão da reforma do Palácio das Artes, no Ministério Público da Liberdade. Palácio da Liberdade. Palácio da Liberdade, desculpa, Palácio da Liberdade, do Ministério Público com o governo do estado. Você vê, gente, assim, isso não tinha que ser uma obrigação, sabe? Assim, é anunciado como um grande investimento coletivo e tal. Pô, isso é uma obrigação, você manter um patrimônio como o Palácio da Liberdade. Uma obra importante aqui, faz parte de um dos cartões postais da cidade. Isso que eu falei, a gente acostumou com a mediocridade e hoje até assim, o básico é celebrado em coletiva, como grande investimento e tal, né? Tamanho abandono assim, da manutenção, dos investimentos, nessa questão justamente do pensar, do manter a qualidade da cidade, né? Eu fiquei vendo, assim, não estou criticando, ainda bem que vai ter essa verba do Ministério Público junto com o governo do estado para a reforma aí do Palácio da Liberdade, ainda bem. Mas me assusta, né, assim, em vez de a gente estar celebrando a criação de novas coisas, estamos celebrando a reforma, que é importante, é fundamental, mas também deveria ser parte aí de um cronograma regular, né? Anos aí sem um investimento. O próprio secretário Leônidas destacou aí que já tem muito tempo, né, que foi feita uma grande obra ali. Então, faz necessário, mas isso devia ser também uma coisa regular, programada, que nem seria necessário aí chamar coletiva, falar desse tipo de investimento. Mas, né, volta, pelo menos, né, as coisas estão a uma tentativa de se mexer. Eu, tímida, modesta, sem recursos, quando se pensa no ponto de vista aqui de Belo Horizonte, mas pelo menos, né, algum tipo de reação. Mas eu acho que parte também, claro, estou falando da prefeitura, estou falando do governo do estado, né? Mas também da sociedade organizada, da sociedade civil como um todo, né? Acho que a gente acostumou muito com essa deterioração da cidade como se fosse uma coisa inevitável, né? E dentro disso, aí, ainda dentro desse pacote todo, ainda tem a questão da habitação, do plano diretor de Belo Horizonte, que também
sofrendo uma alteração por parte da prefeitura. E aí vai na contramão dessa questão de requalificação da cidade. É importante se dizer isso aqui, que ela diminui o valor daquela taxa que você paga para poder construir, né? Você, construtor, que eu digo, os empreendedores, os construtores, eles têm uma taxa que foi criada no plano diretor, né? Para você poder ali, dependendo do tamanho da construção, do tamanho do prédio, essa taxa, ela tem um certo valor. Qual que era o objetivo disso no plano diretor? Era justamente inibir, frear mesmo qualquer tipo de especulação imobiliária desenfreada, né? O objetivo era dar um freio, né? A atual prefeitura falou que está inibindo a arrecadação e tal, e reduziu para metade o valor dessa oneração aí para os construtores. O que, logicamente, vai trazer novos, né, empreendimentos que vão na contramão dessa questão aí da melhora da qualidade de vida, uma vez que o empreendimento, dependendo do tamanho dele, tem todo o impacto na cidade, ambiental, urbanístico, de mobilidade, tem todo esse impacto, né? Então fica aí também esse alerta também para essa mudança aí. Eu esqueci o nome dessa taxa que se paga aí, que está essa previsão dentro do plano diretor, né? Para se pagar em cima do tamanho da área que você constrói. Mas pelo menos as coisas parecem que estão se mexendo, as pessoas estão entendendo que Belo Horizonte precisa aí de um choque, né? De uma mexida para melhorar a qualidade de vida da cidade. É isso, Lucas, Luciana. São 9h48.